bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? Voltamos hoje em novo horário, a partir das 7 da noite. E a minha entrevistada do Cenário Entrevista de hoje é uma ativista, menina nova, bonita e uma grande representante. Eu falo de Samela Sateré Maué. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, eu sou a Samela Sateré Maué, faço parte da Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué, a AMISME. Faço parte também da equipe de comunicação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sou estudante de Biologia da Universidade do Estado do Amazonas. Sou ativista ambiental pelo Friday for Victory Brasil. E também atuo na Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué e no Movimento de Estudantes Indígenas do Amazonas. Além de tudo, é artesã, né? E uma excelente representante, mulher, indígena e amazônica. Vamos falar um pouco sobre essa associação. Conta pra gente a história dessa comunidade. A Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué, ela surgiu na década de 90, quando a minha avó e outras mulheres Sateré Maué vieram da terra indígena de Iramaral. Foi na década de 70, na verdade, que a mãe delas foi trazida pelo SPI, atual FUNAI, e por conta de que o marido dela tinha falecido e não tinha quem cuidasse dela na aldeia com suas filhas, e eram muitas meninas e não tinha quem caçasse, não tinha quem pescasse, não tinha quem fizesse as tarefas. Então o SPI trouxe elas para Manaus com a esperança de que as meninas estudassem e elas tivessem consequentemente melhores chances do que teriam na aldeia. Só que as meninas cresceram, uma já era adolescente e teve todo aquele impacto social de ter saído da aldeia e vir morar numa cidade sem estudo, elas não tinham emprego e tiveram que trabalhar em casa de família, lavando roupa, cuidando da casa, cuidando de criança. O que geralmente acontece, né? O que geralmente acontece e que vem se repetindo até atualmente. Sim. E acabaram sofrendo vários tipos de abuso, de violência, apagamento da identidade, não puderam falar sua língua materna. Aqui em Manaus era muito difícil manter a cultura, o ritual e a identidade por conta do preconceito que ainda é iminente aqui na cidade. Então, quando elas se tornaram um pouco maiores, entre indas e vindas, porque nenhuma delas se acostumou a morar totalmente em Manaus ou a morar totalmente na aldeia, sempre morava 2 anos em Manaus, 2 anos na aldeia, sempre indo e vindo porque não conseguiu firmar, elas decidiram montar a associação, ou se organizar. Naquele momento já tinha um movimento indígena organizado como a COIAB, a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro, que incentivaram a minha avó a criar a Associação das Mulheres Indígenas Sateré Maué, que é do Baixo Rio Amazonas, da terra indígena de Iramaral. E elas se organizaram. Então foi criada a associação com essas mulheres e desde lá elas vêm participando de reuniões, de atos, de manifestos, e a principal fonte de renda é a venda do artesanato, é a produção e fabricação do artesanato, que ainda vem sendo a nossa principal fonte de renda até 2021, até agora. E com isso vem nascendo os filhos, os netos, e eu nasci nesse ano, eu nasci em 96, depois da oficialização da associação, que foi a regulamentação em 95, o primeiro ato, o primeiro estatuto, o primeiro tudo da associação foi em 95, e eu nasci um ano depois. Então eu nasci no movimento, nasci em reuniões, nasci indo para atos, manifestos, e eu só tenho essas lembranças de infância, de estar em alguma feira, alguma exposição, de fazer artesanato, de coletar sementes na cidade, de estar dormindo embaixo da mesa na venda de artesanatos, ou estar balançando o meu maracá em atos e manifestos, mesmo sem entender, ou estar pintando embaixo da cadeira da minha mãe que estava na reunião, alguma coisa. Então eu e outras crianças crescemos assim no movimento de mulheres e de mulheres indígenas. Então a associação ela tem essa trajetória desde 1992 e até agora, que nós conseguimos fazer a nossa assembleia. Quantas mulheres fazem parte da associação e quantas pessoas no total? Na associação nós temos atualmente cerca de 60 associadas, que vivem basicamente da venda de artesanato. Acho que 20% só vive só de artesanato, que a gente comercializa nas redes sociais, através do nosso Instagram, e outras vivem em Manaus, nos seus bairros, mas têm seus empregos, mas estão conectadas à associação por alguma ação que a gente possa desenvolver com as mulheres Sateré Maué.
Na associação, agora você falou aí que os antepassados, né, as mulheres, as pessoas da família, da etnia, perderam um pouco da cultura. E hoje, ou há esse resgate? O processo colonizador, ele acontece todos os dias. E não foi diferente quando elas chegaram em Manaus. O processo colonizador, ele apaga a nossa identidade, tenta apagar a nossa língua, a nossa cultura. Ele nega a nossa identidade enquanto indígena, fala que nós não somos mais indígenas por estarmos na cidade. Só que isso não acontece porque, independente do lugar onde nós estamos, nós somos indígenas. E atualmente nós tentamos manter a nossa cultura, e é justamente por isso que nós somos organizados em comunidades, em associações, para tentar manter a língua, para tentar manter os rituais, os costumes e tentar passar para as crianças a cultura do nosso povo. Que as crianças continuem tendo o seu nome indígena, sua certidão de nascimento indígena, que continue falando a língua, que continue sabendo dos rituais, sabendo dos costumes da cultura, para que isso não seja apagado, para que isso não seja tirado da gente. Assim como foi tirado da minha avó, como foi tirado da minha mãe, e que a gente acaba perdendo, mas há uma luta interna de resgate, e é por isso que a gente se organiza. Agora você tem traços muito sutis de indígena, tem olhos claros, tem pele clara. Você não vive assim uma confusão? As pessoas não param para te perguntar, mas você é realmente indígena? Como assim, se você é quase branca, né, os olhos bem clarinhos? Você acaba passando por isso? Sim, eu passo muito por isso, principalmente nas redes sociais, e antes isso me afetava muito. Antes, logo que eu entrei na universidade, as pessoas elas falavam coisas para mim, falavam que eu era uma índia fajuta, que não parecia, essas coisas de estereótipos relacionados aos povos indígenas. Só que quando a gente começou a se organizar enquanto movimento de estudantes indígenas e teve várias conversas entre nós mesmos, entre antropólogos, e a afirmação e a autoafirmação todos os dias batendo na nossa porta, a gente acaba aprendendo a se defender e aprende que isso são estereótipos que as pessoas criam em relação aos povos indígenas, porque nós somos povos. E nós somos 305 povos no Brasil, cada um com sua cultura, língua e identidade. E o processo colonizador no Brasil foi um processo violento de miscigenação forçada ou estupro. E que acaba miscigenando todo mundo. E colocar os povos indígenas num padrão de estereótipos de cabelos lisos, de olhos escuros, de pele escura, é negar todo o processo violento e colonizador que as mulheres indígenas sofreram desde a invasão. E cada povo é diferente, a gente não pode generalizar os indígenas como tendo uma só característica. Nós temos os pataxós, que têm cabelos muito cacheados, têm uma pele bem um pouquinho mais escura. Nós temos indígenas bem clarinhos no sul do Brasil, como os cangangue, os choclen. E para cá nós também temos uma diversidade. Isso demonstra a ignorância do próprio Exatamente. assunto, né? E a gente tenta desmistificar, eu tento desmistificar isso nas redes sociais. E é quebrando tabu mesmo, quebrando paradigma nas redes sociais, utilizando celular, utilizando Facebook, Instagram, falando bem na universidade que a gente quebra isso. Pessoal, a gente está conversando aqui com a Samela Saterê Mauê. Vamos fazer um breve intervalo só para tomar uma aguinha e você não sai daí. A gente volta já já. Universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade, toda a sexta às 6 da tarde na TV Cenário. Acesse revistacenario.com.br. Voltamos com Samela Saterê Mauê. Ela é uma liderança indígena amazonense e que faz parte da AMIS. É isso, Samela? AMISME. AMISME, na Compensa, Zona Oeste de Manaus. Me conta, menina. É interessante, gente, assim, vendo uma pessoa tão nova, tão integrada com o seu meio,
sabe, tão defensora, tão aguerrida. Me conta, qual foi aquele momento que despertou assim, não, eu tenho que ser a voz do meu povo. Eu não posso mais deixar as coisas acontecerem do jeito que elas estão acontecendo sem eu falar. Ficar calada, me conta. Na verdade, foi um pedido de ajuda durante a pandemia. Na minha associação, que é uma associação comunidade, minha mãe, meu padrasto e meu tio acabaram ficando doentes da Covid-19. E com o fechamento das lojas de isolamento social, a gente não teve como vender artesanato. Então, eu fiz um vídeo e postei no Instagram sobre o que estava acontecendo. A vacinação não tinha, não estamos vendendo artesanato, falei. E aí também começamos a fazer máscaras, isso começou a criar visibilidade. Então a gente começou divulgando, viu que estava criando visibilidade, começou a divulgar. E querendo ou não, era eu que falava. Eu que postava, eu que falava, eu que dava entrevista. Aí começou, foi uma reação em cadeia. Foi sempre eu, então acostumei e fiquei. Sempre foi assim, desinibida? Não. Não, eu não era assim, eu tinha muita vergonha, mas a universidade também me ajudou a falar melhor com apresentação de trabalhos e defesas de iniciações científicas. Eu fui aprendendo, desenvolvendo na universidade. Em relação à comunidade, o que mais, além do artesanato, as mulheres, o povo produz? Nós produzimos máscaras, que aprendemos na pandemia a costurar, nós produzimos bolsas, ecobags, roupas com grafismo, quadros e o artesanato em geral. Me fala um pouquinho da etnia. Como é que está o cenário aqui na nossa cidade? Nós somos Sateré Maué, da terra indígena Andiramaral, que fica no Baixo Rio Amazonas, próximos aos municípios de Parintins, Barreirinha, Maués e também em Manaus. Aqui em Manaus nós temos algumas comunidades que são oriundas dessa família que veio na década de 70 e nós da associação estamos localizados no bairro da Compensa. Então tem Sateré Maué aqui em Manaus e o protagonismo aqui é na maioria feminino. Certo. Agora me fala o seguinte, tem vários projetos de lei em andamento, né, no nosso país. Eu quero que você fale a sua opinião sobre o projeto número 490 de 2007. O PL 490, né? Nós tivemos muitas mobilizações agora esse mês em Brasília e no mês passado em relação a esse projeto, esse PL. Que é chamado de PL da morte. Que é o PL da morte, que leva em consideração o marco temporal, que quer rever todo o processo de demarcação de terras indígenas e além de não homologar mais terras indígenas, levando em consideração o marco temporal, que significa que nós, povos indígenas, ou as pessoas só têm direito à terra se elas estivessem nesse território na Constituição de 1988. Só que a gente tem que levar em consideração que os povos indígenas são povos originários e já estavam aqui desde antes da invasão. Então não tem como considerar que nós só podemos ser donos do território na data de 88. E antes de 88 nós éramos povos tutelados do governo. Então muitos não estavam no seu território nessa época e muitos tinham sido expulsos, estavam em outras situações ou migrantes, porque nós somos povos também migrantes. E então considerar esse marco temporal como repercussão geral em relação à demarcação de todas as terras indígenas é um PL do genocídio. Em um Brasil que e 100% era terra indígena, ter somente 13% do território. E ainda esses 13% querem ser revistos, não querem ser homologados, é um genocídio. E o PL da grilagem? Me conta, qual a sua opinião sobre esse PL? Na verdade, são 5 PLs que estão em votação no CCJC e no Supremo Tribunal. E esses 2 PLs são os que estão, um que já passou e esse que está sendo votado hoje. Inclusive, nós tivemos um tuitaço hoje para tentar vetar esse PL, que é o 2633, que é o PL da grilagem, que flexibiliza as leis de regularização da grilagem. Então, incentiva as pessoas, os grileiros, a roubarem territórios dos povos indígenas e terras públicas. E assim incentiva o desmatamento, porque eles roubam essas terras para desmatar, para colocar gado ou plantações, ou somente vender essas terras. Então, esse PL que flexibiliza a regulamentação dessa terra que é grilada, só incentiva as pessoas a roubarem mais. E incentiva, consequentemente, o desmatamento e as questões ambientais. Samela, você se considera uma liderança, uma representante de verdade da comunidade indígena?
a gente tem lideranças que são do povo, nós temos nossos tuxauas e as líderes de comunidades. E eu não sei se eu posso me considerar uma liderança da minha comunidade, sendo que tem coordenadora, que tem tuxaua, mas eu sou uma voz ativa dentro da comunidade e eu tenho vez, voz e voto, e isso é respeitado dentro da comunidade por conta do papel que eu exerço lá. Mas, de certa forma, você quer passar isso para as futuras gerações? Sim, sim. A minha avó foi a coordenadora da associação, atualmente é minha mãe, e, consequentemente, acredito que eu, as minhas primas, a minha irmã, nós vamos assumir esse papel algum dia. E agora, você é uma universitária do curso de Biologia da UEA, uma universidade estadual do Amazonas, uma universidade pública, uma universidade que tem um grau de dificuldade muito grande. O que te levou a lutar por uma vaga aqui na UEA? A Universidade do Estado do Amazonas é a única universidade aqui que tem implantado a política de cotas para os povos indígenas, que foi implementada em 2004, através de uma luta do movimento indígena do Amazonas, pelo qual a minha avó lutou quando ela era viva, minha mãe e outras lideranças indígenas. E eu contemplei uma dessas vagas em 2015, quando entrei na universidade, no curso de Biologia. Foi também uma dessas vezes que eu pensei, eu tenho que dar uma contrapartida para o meu povo. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso contemplar uma vaga relacionada para os povos indígenas, estar aqui na universidade, me graduar, concluir o meu curso, trabalhar depois e não ter nada, não ter contrapartida para o meu povo. E foi assim também uma das vezes que eu me toquei. São vários processos que a gente se toca na nossa vida que acha que tem que evoluir. Em relação à pandemia, como é que está hoje a comunidade, as pessoas? Muita gente adoeceu, muita gente morreu. Como é que está a vacinação? Faz para a gente um panorama rápido sobre essa situação. Durante a pandemia, nós tivemos várias adversidades, principalmente os indígenas que estão aqui em contexto urbano, porque nós vivemos basicamente da venda de artesanato. E com o fechamento das lojas, isolamento social, a gente não teve mais como vender os artesanatos. Então foram momentos muito difíceis. E nós contamos com algumas organizações que nos ajudaram com a doação de cestas básicas, comprando máscaras, comprando artesanatos, principalmente na nossa comunidade. E em questões de saúde, a CESAI, que é o órgão do governo federal que cuida da saúde dos povos indígenas, também tem uma política excludente de tratamento e vacinação, porque só teve vacinação e só entrou no Plano Nacional de Vacinação indígenas aldeados. Só que no mesmo patamar de só vacinar indígenas aldeados, o governo só considera esses indígenas em terras indígenas homologadas, sendo que o Brasil ele não homologa terras indígenas desde muitos presidentes atrás. Então é uma política genocida também, porque eles só querem vacinar indígenas em terras indígenas homologadas, mas eles não homologam mais terras indígenas e ainda tem o PL 490 tentando reverter todo o processo de homologação e demarcação. Então nós entramos no Plano Nacional Geral de Vacinação, nós indígenas em contexto urbano. Bem, você falou bastante da comunidade, né? Então, certamente o nosso internauta deve ter interesse em saber um pouco mais. Eu vou deixar o espaço para você dar o endereço. Se for aberto ao público, melhor ainda, porque aí tem como adquirir artesanato, conhecer um pouco. O espaço está aberto para você vender o peixe, né? Nós somos da Associação de Mulheres Indígenas Sateré Maué. Nós temos um espaço físico, que é uma lojinha lá na sede da associação, que fica na rua São Massal, número 822 Compensa 2. Nós temos também Instagram, que é a misme_Sateré Maué, e Facebook, a misme Sateré Maué. Nós enviamos para todos os estados do Brasil via correios e também temos um WhatsApp, que é 92981592712, onde nós vendemos o nosso artesanato. Olha, ela fala bem rapidinho, mas não se preocupa não, que a gente vai deixar tudo aqui para você, tá? Instagram, Facebook, o endereço da associação e também o telefone. Samela, eu quero agradecer de coração você ter aceito o nosso convite, dizer que o espaço está sempre aberto e em nome de toda a equipe da revista Cenário, da agência Cenário, da Cenário e da nossa diretora Paula Taif, e dizer que o espaço está sempre aberto para você. Muito obrigada. Também queria agradecer o convite da Cenário para eu poder estar aqui falando um pouco da minha comunidade, da minha vivência, das minhas experiências e das minhas especificidades. Taiuaco Sese Menhumbé. Repete, Samela. Taiuaco Sese Menhumbé. Muito obrigada a todos vocês.
Eu não consigo falar essa língua, ainda não consigo. Eu deixo meu muito obrigada para você em português mesmo. Eu encontro você na próxima semana. Tchau.